bênção. Glórias ao Senhor. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Bom é o Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Pai, mais uma vez por estarmos na tua casa, Deus. Pai, obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pois até aqui o Senhor tem nos guardado o teu povo, a tua igreja, Senhor. Aleluia. Te rendemos louvores, Senhor. Santo, santo e bendito é teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, bendito é o Senhor. Oh, Espírito Santo, move, Espírito Santo, em nosso meio. Oh, Espírito de Deus, toca em nós nessa noite. Oh, Espírito Santo, flui nesse lugar, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Vem movendo, Espírito, neste lugar, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, em nome de Jesus, tocando, Senhor, no profundo da tua igreja, do teu povo, Pai. Oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Tu, Senhor, que sonda, Pai, os corações. Tu, Pai, que conheces o profundo de cada um nessa noite, Deus. Oh, Espírito Santo, vem entrando com a resposta. Vem entrando, Espírito Santo, com o renovo, com a restauração. Oh, Espírito Santo, vem entrando em nome de Jesus, Senhor, com a cura. Vem entrando, Espírito Santo, com a libertação. Oh, Espírito Santo, vem entrando, Senhor, com a quebra, Senhor, de maldição. Em nome de Jesus. Vem jogando por terra, Senhor, toda a timidez, toda a vergonha. Em nome de Jesus. Que a tua igreja, Senhor, se entregue a ti nesse momento. Que a tua igreja, Senhor, se entregue. Deixe o fluir do Espírito acontecer em nome de Jesus. Aleluias. Oh, Espírito Santo, que nós possamos, Pai, nessa noite sermos gratos. Gratos, Senhor, a ti, Pai. Gratos, Pai amado, a ti por tudo que tu és em nossa vida. Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossa vida. Por tudo que o Senhor tem nos livrado, em nome de Jesus. Aleluia. Sermos gratos, Pai, porque o Senhor tem suprido em nossa casa. Tem suprido em nossas vidas. Aleluias, aleluias. Oh, Espírito Santo, tira a timidez do meio do teu povo, Senhor. Tira a timidez, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, Espírito, sonda, Senhor, o teu povo. Aleluia. Vem curando, Senhor, em nome de Jesus. Vem trazendo refrigério, vem trazendo a tua paz, vem trazendo a tua calma, em nome de Jesus. Pai, quantos corações estão, Senhor, temerosos. Oh, Pai, tu és o socorro bem presente. Tu és aquele que está de pé em favor do teu povo. Tu és aquele que está de pé em favor da igreja. Tu és o Deus que está de pé em favor da causa do teu povo, Senhor, aleluias. É o Senhor que vai à frente da batalha. É o Senhor que vai abrir os caminhos. É o Senhor que vai derrubando as muralhas. Aleluias. É o Senhor que derruba as muralhas. É o poder do Espírito Santo que derruba toda a muralha, aleluias. É Ele que quebra, é Ele que renova, é Ele que restaura, aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Agradeça ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Tira um minutinho glorificando, tira um minutinho exaltando ao Senhor. Tira um minutinho bendizendo ao nome do Senhor, exaltando ao Senhor, aleluias, aleluias. Exalte ao nome do Senhor. Lembre, igreja, quando o Senhor falou, grite para as muralhas cair. Esse é o momento de glorificar para que caiam as muralhas, para que caia aquilo que impede o mover do Espírito Santo nesse lugar. É isso que falta para impedir o sobrenatural de Deus neste lugar. Aleluias.
Aleluias. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando, Ele continua transformando, Ele continua libertando, Ele continua dando nova vida, Ele continua operando. Aleluias. Ele está só esperando você se colocar de pé, está esperando você dar o teu grito de vitória, Ele está esperando você dar o grito de libertação para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes. O Senhor quer te livrar essa noite, o Senhor quer libertar, o Senhor quer trazer você a viver o sobrenatural dele nesse lugar, nessa terra, em nome de Jesus. Aleluias, oh glórias. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito de Deus. Aleluias. Vem, Senhor, vem como vento, Senhor, vem como vento impetuoso, Senhor, vem como vento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, operando, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, para que aquele coração, Senhor, aquele coração de pedra seja quebrado, o coração de pedra seja transformado no coração de carne, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Santo, santo é o Senhor, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor sempre quer operar maravilhas em nosso meio, irmãos. Aleluia. Mas Ele sempre vai fazer isso quando nós falamos: eis-me aqui. Eis nós aqui. Usa-nos, Senhor. Faz, Senhor, em nosso meio. Aleluia. Quantos não tem aquele ânsia de ver um sobrenatural de Deus? Amém? Não tem uma ânsia de sair da mesmice, de ver algo, de sentir algo, de ser transformado como nunca foi. Aleluia. Mas o Senhor, Ele diz: estou aqui para isso. Aleluia. Dê o teu passo e eu darei o meu. Aleluia. Sem você abrir a tua boca, sem você se entregar, deixar sua timidez de lado, deixar essa timidez que impede a gente de abrir a boca, de glorificar, de exaltar. Enquanto a gente não se libertar disso, o sobrenatural não acontece. Aleluias. Amém? Eu sempre falo com a igreja: as muralhas caíram só quando o Senhor falou: agora grita. Amém? Andaram 7 dias. Amém? Depois mais 6 no mesmo dia, e tudo em silêncio. O povo foi obediente ao Senhor. E no 7º dia o Senhor falou: agora é a hora. Grite, e a muralha caiu. Amém? E quanto tempo o Senhor tem falado conosco? Grite. Quando a gente fala grite, não é gritar de fazer escândalo, não, mas é o seu se libertar, o seu deixar o fluir. O Espírito Santo vai jorrar em nome de Jesus. Aleluias. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos à palavra em nome de Jesus, porque Deus é bom. Ele sempre é bom. Aleluia. Juízes, capítulo 7. Glória a Deus. Juízes, capítulo 7, versículo 10 e 11. Amém? Diz assim: aleluia. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que diz. Então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o moço purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito, Senhor, venha conduzir, Senhor, a palavra. Que o teu Espírito, Senhor, venha conduzir, Senhor. Em nome de Jesus, venha dar revelação, venha dar o entendimento. Que o teu Espírito, Senhor, venha operar a maravilhas em nome de Jesus. Amém. Poder assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, se eu fosse perguntar para cada irmão, perguntar para a igreja, qual
é o seu, vamos dizer assim, o seu ídolo? Qual o personagem da Bíblia que você se inspira? Qual seria o personagem da Bíblia que você gostaria de ser ou de fazer igual ele fez? Amém? Menos Jesus, amém? Porque Jesus nós nunca vamos conseguir fazer o que ele fez, amém? Porque nenhum de nós poderíamos ir para a cruz, amém? Mas se nós perguntarmos para cada um, muitos iriam falar quem? José, Davi, Abraão, Moisés, amém? Paulo, né? A maioria, quando você pergunta qual é o teu exemplo, qual é aquele que você gostaria de ser, sempre falam esses nomes que estão em evidências, amém? Lógico que realmente quem não gostaria, conhecendo a história de cada um, conhecendo o que cada um fez, amém? Mas nós só queremos ser o que eles foram, mas não queremos passar pelo que eles passaram, para ser o que eles são, né? Amém? Mas, na Bíblia, amados, há muitos heróis ocultos, muitos heróis que nós não demos muita importância, porque eles não são destaque. Eles não foram destaque, eles não foram pessoas que fizeram algo como Davi, não foram pessoas que fizeram algo como Eliseu, não foram pessoas que fizeram algo como Paulo, mas são pessoas que foram usadas também por Deus. Foram pessoas que, quando nós lemos sobre a história, nós vemos em algum momento o nome dele, mas é aquele único momento que ele aparece. Depois ele não aparece mais na Bíblia. Você não vê mais falar dele. Amém? Quantas vezes vocês já leram a história de Gideão? Muitas vezes, eu creio eu. Quantas vezes nós já ouvimos pregações sobre Gideão? Várias vezes. Amém? Mas quem se lembra desse nome que nós lemos aqui agora? Purá. Quem lembra dele? Né? Ninguém lembra de Purá. Amém? Mas nós vemos aqui, que o Senhor falou, eu ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos. Perdão, comecei pelo 10. E se ainda tens descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Então, nós vemos que Gideão, ele foi um homem chamado por Deus para livrar Israel da mão do inimigo. Foi um homem que, quando Deus chamou, ele falou, eu, o menor na casa dos meus pais, é você mesmo. Então, se tu és comigo, Senhor, faça tal coisa, né? Aí nós vemos a prova que ele fez com o Senhor. E o Senhor fez a prova e fez tudo que Gideão pediu. Então Gideão viu, Deus é comigo. Então, ele foi fazer aquilo que o Senhor chamou ele. Mas nós vemos no andar de Gideão que ele era um homem que, mesmo Deus estando com ele, ele tinha medo. Amém? Ele sabia que Deus estava com ele, mas mesmo assim ele era um homem que tinha medo. Amém? Tanto que, se nós olharmos o versículo para trás, o Senhor está falando para Gideão descer até o arraial dos midianitas para ganhar, para matar todos eles. E ele foi falar a mesma coisa. Eu descer? Né? É onde o Senhor fala. Então, se você tem medo, não vai sozinho. Vai com teu amigo, com teu servo, Purá, porque ele vai te fortalecer. Amém? Mas, fora Purá, tem outros personagens na Bíblia, que da mesma forma foram usados por Deus e falado uma única vez, uma única passagem, um único momento, e a gente não ouve mais falar deles, né? Um grande exemplo, que nós até uma vez já preguei, o pastor também já pregou sobre esse homem, Jabes. Jabes é um homem que você só vê falar dele uma única vez ali em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. É um homem que recebeu esse nome, que a mãe colocou esse nome dele, porque foi um filho difícil de ter, um filho que causou muitas dores, tanto que o nome dele significa tristeza, dor, amém? Mas Jabes foi um homem
que foi respeitado pela sua família, porque ele fez uma única oração, né? Que diz assim, Jabes orou a Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E a palavra de Deus fala que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, aquele que mais se destacou. Amém? Então, aquele que mais causou dor para a mãe, aquele que mais foi negado, vamos dizer assim, pela mãe, mas foi aquele que perante a Deus foi o mais ilustre. Com uma simples oração, ele conseguiu o que ele queria. E depois você pode ler a Bíblia inteirinha, você não ouve mais falar de Jabes. Amém? E com isso a gente aprende o quê? Que muitas vezes nós estamos no banco, estamos na igreja e falando, eu não sou nada na igreja. Eu não sou nada diante de Deus. Quem sou eu? E Deus fala, você pode ser um Jabes. Você pode ser um Purá. Amém? Você é importante para Deus. Amém? Por mais que nós achamos que nós possamos fazer nada, mas Deus fala, você pode. Amém? É aquilo que eu estava falando na oração. Quando nós nos entregarmos, Deus pode nos usar. Amém? Então, diante dessa oração, ele pediu o quê? A bênção de Deus, aumento de terras, presença em sua vida, proteção contra o mal, livramento de dor, e Deus o deu para ele. Amém? Então, amados, não fique no seu cantinho, tentando se esconder, achando que você não é nada. Você é muito diante de Deus. Amém? Um outro exemplo que nós temos é uma menina, uma serva, que foi levada cativa. Amém? E também não se fala o nome dela, mas todo mundo conhece ela como serva de Naamã. Amém? Uma menina que foi, como eu falei, levada cativa, chegou lá para servir, né, Naamã, e Naamã, nós conhecemos que era um homem que tinha lepra. Amém? Era um homem que, apesar dele ser um guerreiro, estar à frente do exército, mas era um homem leproso. Né? Sabe? E nós sabemos que na Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, o leproso, ele não se misturava com as outras pessoas, porque as pessoas tinham medo, né? Aquilo se tornava imundo. Mas Naamã era um homem tão poderoso, um homem tão sábio, tão bom naquilo que ele fazia, que mesmo com lepra, ele se tornou, né, um líder do exército. E essa serva foi para a casa dele. E nós aprendemos muito com essa menina. Amém? Que ali na casa, ela serviu como um testemunho de fidelidade ao Senhor. Mesmo ela ter sido levada cativa, mas aonde ela estava, ela permaneceu fiel ao Senhor. Permaneceu fiel ao Deus dela. Não deixou se misturar aos costumes daquele povo, não deixou se misturar para servir aos deuses daquele povo, continuou fiel ao Senhor. Assim como foi, né, Daniel quando foi levado cativo. Amém? Então, nós aprendemos o quê? Não importa onde nós estamos, mas devemos ser fiel ao Senhor. Amém? Ela também serviu, nos deu que a sabedoria de no momento certo, na hora certa, falar do poder de Deus, falar que Deus podia curar a lepra que ele tinha, né? Tanto que ela fala, se ele fosse até a casa do profeta, ele seria curado. Amém? E foi que ela chegou até a sua serva, como é que chama? A mulher de Naamã. Chegou até a mulher de Naamã e falou para ela, se o meu mestre fosse até lá, ele seria curado. E ela foi e pregou, ou seja, a palavra de Deus para ele. Da mesma forma, ou seja, sabedoria de usar a palavra na hora certa. Foi humilde, né? Humilde escrava, de reconhecer a soberania de Deus. Aprendemos com ela a generosidade
de ser serva e servir ao próximo. Amém? Mesmo ela cativa, mesmo ela está longe do povo dela, mas ela serviu, vamos, entre aspas, ao inimigo. Amém? Isso até me lembrou quando o Senhor fala: orai pelos que te perseguem, orai pelos seus inimigos. Amém? Então, ela não fez ali daquele momento, da vida que ela estava passando, um martírio. Mas ela sempre ficou apegada a Deus. E isso fez dela essa pessoa que nós estamos falando. Uma pessoa generosa, uma pessoa que cuidou do seu inimigo. Amém? E ela falou para Naamã, e Naamã foi até Eliseu, e a igreja conhece a história, o que aconteceu. Amém? Daí para frente, nós não ouvimos mais falar dela. Acabou a história dela ali. Mas são pessoas, são palavras, são versículos, que se nós lemos com atenção, nós vamos ver que são pessoas que nos dão direção, que nos dão um caminho a seguir. Amém? Às vezes, a gente está sempre pensando que nós temos que ser, de ter muito, de ser o sobrenatural, de ter muito, para ser usado por Deus, para ser uma referência para alguém. E não, de forma nenhuma. Essa semana, até conversando com uma senhora lá no trabalho, justamente sobre esses tipos de pessoas de alto nível, baixo, e eu falei isso para ela, eu falei: não importa quantas faculdades uma pessoa tem, e não importa quantas ou nenhuma que outras pessoas têm, sempre um vai ser útil ao outro. Amém? Sempre. Não adianta. A pessoa pode ter 5 faculdades, mas aquele que não tem nenhum faxineiro vai ser útil àquela pessoa. E vice-versa. Nós somos sempre útil a alguém. Amém? Por isso que nós não podemos, às vezes, nos fechar em nós mesmos. Porque talvez tenha uma pessoa do seu lado dependendo de você. Dependendo simplesmente de uma palavra sua. Dependendo simplesmente de você ser ouvido para ela. Não está pedindo muito. Tem pessoas que não estão pedindo muito. Só está pedindo uma atenção, um abraço, um ouvido para ouvir as coisas que ela tem para dizer. E você pode ser essa pessoa. Amém? E com isso, aí nós voltamos a essa passagem de Purá. Um servo de Gideão, que nós não lembramos dele, mas que foi muito usado em toda a história de Gideão. Ele é citado só nesse trecho, mas nós vemos o quanto ele foi importante na vida de Gideão. Amém? Porque Amém. Então, Gideão, como eu estava falando no início, ele era juiz, né? Mas foi tratado como sacerdote. Amém? E quiseram até fazer dele rei, mas ele não quis ser rei. Mas lhe deram todas as riquezas que davam aos reis. E ele causou grande vitória de Gideão. Ou seja, Gideão, ele ganhou a batalha. Ganhou, entre aspas, né? Porque a gente sabemos que foi Deus que ganhou aquela batalha. Então, por ele ter ganhado a batalha, as pessoas quiseram fazer dele rei, mas ele não quis. Amém? E ele ganhou de quem? Dos Midianitas. Os Midianitas eram uma tribo nômade da península de Sinai e famosa região de Negueb, que se juntou junto com os amalequitas, e eles sempre iam e atacavam Israel. E essas duas tribos, o que eles faziam? Eles esperavam o tempo que o gado engordava e ia lá saqueavam Israel. Esperava o tempo que a lavoura estava no ponto de pegar, de ser colhida, e ia lá saqueavam Israel. E com isso, o povo estava passando fome, passando necessidade. Amém? Mas por que o povo estava passando tudo isso? Porque o povo, mais uma vez, abandonou o Senhor. Amém? O livro de Juízes, quando nós lemos, nós vemos que foi tudo isso. O povo servia a Deus, aí Deus livrava, aí saía do caminho de Deus. Aí Deus levantava um juiz, livrava. Então sempre foi esse sobe e desce. Né? Como a vida de muitos, né? A vida dentro da igreja. O Senhor dá o livramento, aí ele volta para o mundo. Aí quando o mundo lá aperta, ele volta para os pés do Senhor.
Até um dia que ele aprende ou fica por bem, o inimigo leva. Amém? Né? Deus às vezes permite nós passarmos por essas tribulações para ver se nós acordamos. E o povo passava por isso. E Deus precisava livrar o povo. E Deus levantou Gideão. Amém? Esse povo era tão imenso, tão gigante, que só de soldados era 135 mil. Fora os arqueiros, fora os que vinham a cavalos e fora os que vinham a espada. E quantos que Gideão foi lutar? 300. Contra 135 mil fora, né, os que vinham com as espadas e tudo. E como Gideão venceu? Com estratégia do Senhor. Amém? E com a ajuda de Purá. Porém, na história de Gideão, na vitória de Gideão, tem um Purá, nomeado pelo próprio Deus. Amém? Como um amigo digno de confiança. Amém? Eu estava lendo a parte e estava pensando assim, é como pessoas que a gente vê assim, aquela pessoa, ela é fervorosa em oração. Ela fala bonito quando ora, ela sabe orar, passa horas orando, tem uma intimidade com Deus, com o Senhor muito grande. Né? Mas, na hora da batalha, ela já não é tão forte. Amém? Porque há uma grande diferença entre você orar e você ir para a batalha. Amém? Você ora, mas na hora que você vai, que você vê aquele monte de gente, muitos ficam com medo. Amém? Como eu já vi muitas pessoas em situações que nós estamos orando e o inimigo vem sobre alguma pessoa, já vi pessoas que correm. Mas são pessoas que têm um grande conhecimento da palavra. São pessoas que têm grandes tempos de oração com Deus, mas mesmo assim elas temem, têm medo. E para essas horas o Senhor levanta um Purá. O Purá é aquele amigo que nós temos do lado, que você olha e fala assim, se ele estiver comigo, pode falar para onde for que nós vamos junto. Amém? Porque, amados, é assim, às vezes nós falamos assim, o nosso maior amigo é Jesus. Não é verdade? O meu melhor amigo é Jesus. É verdade, com certeza, o nosso melhor amigo é Jesus. Mas, amados, o próprio Jesus, quando esteve na terra, teve amigos. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele teve aqueles que andavam junto com ele. Teve aqueles que o apoiavam, teve aqueles que ajudavam, teve aqueles que no momento de dificuldade estavam com ele. Amém? Certo que no final, todos fugiram, mas depois todos voltaram. Mas Jesus mostrou que todos precisamos de ter um amigo. Todos precisamos de ter aquele que está do nosso lado falando, vai que vai dar certo. Amém? Enquanto muitos olham para a gente e falam, não vai não, que não vai dar certo. Isso aí não vai. Mas tem um Purá. Tem um do seu lado falando, vai que vai dar certo. Deus é contigo. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te capacitou para isso. Ele vai te dar a vitória. Amém? Nós precisamos de ter um homem desse ao nosso lado. Amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, a pergunta é, você tem um amigo como Purá? Você tem um amigo que você pode contar com ele para todas as batalhas? Para todos os momentos? Você tem esse amigo? A segunda é, você é esse amigo? Você é esse Purá que quando teu irmão precisa, está passando valor, você fala, não, estou contigo aqui. Não importa a luta, não importa para onde você está, não importa o que nós vamos enfrentar, eu estou contigo. É igual aqueles jogos de futebol que sai uma briga, de repente vem aquele amigo do nada voando com os dois pés no peito do inimigo. É aquele amigo que você fala, esse aí eu sei que eu posso contar com ele. Esse aí eu sei que não importa a batalha, ele está comigo. Amém? Então nós precisamos ter um Purá e ser um Purá na vida de alguém. Amém? Aleluia. Porque, amados, ninguém anda sozinho. Ninguém consegue crescer sozinho. Amém?
Tem gente que nós, né, nós ouvimos falar assim, não, eu prefiro ficar na minha, não gosto de ter ninguém não, por causa disso, daquilo, outro. É um direito. Mas a gente vê, você olha para uma pessoa que pensa assim e vê como a vida dela é. Triste. Triste, ela parece que não cresce, não faz nada. Aquela pessoa, ou seja, como ela falou, sozinha. Não cresce. Agora, e quando você tem um amigo? Amém? Mas é amigo mesmo, aquele que você anda lado a lado. Nem aquele que você entra no seu Face e fala, ó, estou com 500, estou com 1.000, estou com 5.000, estou com 30.000. Isso aí não são amigos. Isso ali é simplesmente uma rede social, mas nada mais. Se você um dia mandar mensagem para aqueles 30.000 ali te pedindo ajuda, se um responder, amém? E o pior ainda, que no meio desses 500 que tem aí 30.000, tem os famosos haters, né, que eles falam agora, né? É aquele que, em vez de levantar, é o que derruba mesmo. Então, rede social, essas coisas, não conte como amizade. Não conte isso na sua vida. Amigo é aquele que está aí sentado do seu lado. Amigo é aquele que está com você na batalha. É sua esposa, é seu marido, é teu irmão, é teu amigo, é aquele que está com você lado a lado até o fim. Amém? Como eu costumo falar com a minha esposa. Lado a lado até o fim da marginal. Até o fim, e mais um pouco. Amém? Para tudo que vier. Amém? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, nós vemos que Purá era um amigo que ele era uma pessoa que não estava se importando em aparecer. Não era aquele amigo que falava assim, não, eu quero estar na frente, é eu que vou fazer. Não, ele não foi chamado para aparecer. Ele foi chamado para ajudar. Ele foi chamado para dar força, para dar ânimo a Gideão. Amém? Como eu falei, por mais que nós sabemos, muitas pessoas sabem, como Gideão sabia que Deus era com ele, ele ainda tinha medo. Porque isso é do homem, é nosso. Nós somos assim. Amém? Muitas vezes é mais talvez para aquela situação de a gente saber que, meio como Tomé, né, eu tenho que apalpar, eu tenho que tocar para mim ver que realmente está aqui comigo. Porque se eu falar assim, Senhor, tu estás aqui comigo, aí a gente fala, Deus está aqui. Mas cadê? Tem gente que a gente assim, precisa tocar para saber que realmente está. E o que Deus faz? Nos prepara um Purá. Vai estar ao nosso lado, nos animando para a batalha. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê que Purá não era, a gente nota pela leitura que ele não era um grande soldado, não sugere que ele fosse um herói de guerra, amém? Não sugere que, no relato, que ele fosse um homem de físico avantajado, para amedrontar, para trazer medo, não era um cara poderoso, era uma pessoa simples. Amém? Até, se não me engano, foi na última pregação, falava, é aquela senhorinha, aquela pessoa franzininha que está lá no fundo da igreja, é aquela pessoa pequenininha que está ali do lado, que ela não tem, pode ter força abraçal, mas ela tem força, poder, autoridade no que ela fala. Ela tem sabedoria, ela tem conhecimento, ela tem a forma certa de falar com as pessoas, ela tem a forma certa de animar as pessoas, a palavra certa para trazer vida às pessoas. Amém? Às vezes, nem sempre você ganha uma batalha com força, na luta. Tanto que Gideão, quando fala, né, relata que ele ganhou a batalha, quantas pessoas que ele matou? Gideão. Quantas pessoas com o exército dos 300 mataram? Fala aí, vocês que leram já isso daí. Nenhuma. Nenhuma. Porque foi o próprio Deus que operou o milagre. Amém? Se nós lemos aqui na palavra, nós vamos ver que quando eles desceram até lá, eles vê que 2 soldados dos midianitas estavam conversando, e um falou assim, nessa noite eu tive um sonho, e sonhei que uma bola de fogo veio descendo, bateu na tenda do nosso chefe, pegou fogo e tal.
e contou o sonho. Aí o outro falou assim: não, isso aí não é isso. Isso aí é a mão do Senhor sobre nós, que já nos deu na mão do Gideão. E aí eles, pelo medo, um matou o outro, um foi matando o outro. Amém? Aí, onde que entra Purá nessa história? Gideão ouviu eles contando assim como Purá, só que Gideão não teve o discernimento de entender o que eles estavam falando. Aí quem estava do lado dele? Purá. Aí Purá trouxe a revelação, o entendimento para Gideão, o que Deus iria fazer. Amém? Então, a gente vê em Purá o quê? Que ele era um homem dotado de excelente temor de Deus, um profundo ardor espiritual, amava a Deus e noção de um profundo ser e discernimento espiritual. Amém? Então não é só por força, é o que? É por amor, é excelência, é temor a Deus. Amém? É ser espiritual. Ou seja, então, Gideão, a gente vamos ver que era o homem do braço e Purá era o homem do joelho. Era aquele que buscava Deus em oração. Era aquele que buscava o discernimento, que buscava a revelação de Deus para trazer a Gideão. Amém? Glória a Deus. Então, quando Deus levanta Gideão e convoca os homens de guerra, na convocação apareceram 32 mil homens. Aí Deus falou: é muito. Aí tira os covardes. Foram embora 22 mil. Purá ficou. Amém? Depois Deus ordenou: leva eles para tomar água, e aquele que tomar água como um cachorro, né, com a boca, que coloca a boca na água, tira de lado. E aquele que bebe com a mão e a outra mão na espada, tira de lado, que é com esses que eu vou levar as guerras. E Purá estava no meio. Amém? Então, ele era corajoso e prudente, e estava treinado, e ele sabia por que estava lá. Amém? Glória a Deus. E quando Deus, no versículo 10, manda descer até a boca do leão, ou seja, até onde estão os medianitas, amém? Precisamos de alguém como Purá, que te apoia, e agora vamos aprender algumas coisas com ele. Amém? Quando Deus manda nós fazermos algo que desse nível, nós precisamos ter alguém do nosso lado. Amém? Porque às vezes nós somos não temos esse discernimento, não temos a sabedoria, e aquele que Deus nos coloca do nosso lado é que tem a sabedoria. Né? O Senhor não fala para nós: não é bom que ande só, mas bom que ande sempre dois, porque se um cair, o outro levanta. Amém? Se um estiver fraco, o outro fortalece. Amém? Se o outro estiver sem vida, o outro dá vida. É bom que ande dois. Nunca ande sozinho. Não enfrente batalha sozinho. Não enfrente luta sozinho. Amém? Porque com dois é mais fácil você ganhar a luta, ganhar a batalha em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Mas por trás de grandes homens, de grandes mulheres na história, sempre haverá um Purá. E que talvez você nunca ouvira falar. Porque um Purá não sente a necessidade de ser visto. Ele não está lá para ser visto pelo povo. Ele está lá para dar apoio. Amém? É como aqui na igreja, amados. Nessa igreja, ou qualquer outra igreja que você for, qualquer ministério. Se você foi chamado para estar em um ponto, é naquele ponto que você tem que estar. Quem está aqui em cima, ou seja, o pastor que foi chamado para ser o líder, nós não podemos lutar para estar no lugar dele. Amém? Nós estamos aqui para ser o apoio, para ajudar. Amém? Para aquele que, como Gideão, que na hora que Deus fala, vai para a boca do leão, ou seja, vai agora para a luta, e o líder fica meio temoroso, é aquele que se está do lado e fala: não, vamos, que o Senhor te ungiu para isso. É aquele que vai dar ânimo para ir. E o que vai acontecer? Aí ele fala assim: bom, se você está comigo, está dizendo que vai comigo, então vamos. Amém? É como você fala assim: mas eu vou
para aquele trabalho, eu vou no... Vai, enfrenta, né? Até me lembramos agora de um assunto que tivemos agora há pouco, na hora do almoço, com uma pessoinha, né? Que a gente falando sobre isso. Ah, eu faço isso, eu vendo isso. Vai, faça. Venda. Amém, irmão? Venda. Faça. Ah, mas se não der certo. Se não der certo na primeira, tente a segunda. Se não der certo, tenta a terceira, mas lute. Faça. O que precisa ter é pessoas para apoiar. Tendo pessoas para te apoiar, você vai longe. Amém? Glória a Deus. Bom, então a primeira coisa que nós vemos está nesse rapaz é que ele tem uma amizade pura e leal. Amém? Purá não foi na frente. Purá não atrapalha, não atropela a autoridade de Gideão. E mais, não tenta atrair a glória da vitória para si. Ele sabe o seu lugar. Amém? Deus chamou Gideão. Eu sou a base de apoio, base de sustentação para a segurança de Gideão. Nós somos, a nossa igreja, somos a base de sustentação para a vida do pastor. Amém? Deus chamou o pastor para estar à frente desse ministério. Nós estamos aqui como que? Base de sustentação. Aquele que vai dar ânimo, aquele que vai dar o fôlego de vida, aquele que vai falar para ele, vai, vamos tirar essa coluna? Vamos fazer, vamos fazer isso? Vamos. Mas quando a gente fala vamos, por que nós falamos vamos? Porque antes de tudo nós já oramos, já buscamos, já estamos na presença de Deus e Deus já traz o discernimento. Amém? Ninguém também vai apoiar o pastor a fazer uma coisa que não é certa. Amém? Então nós temos que ser como Purá, um homem temente a Deus, um homem que está na presença de Deus. É um homem que quando ele entra, Deus fala com ele. Amém? Assim como Moisés, quando foi chamado para libertar o povo. Da mesma forma, ele também não queria ir, porque estava com medo, inventou um monte de desculpa. Mas Deus falou, então, tá bom, então, já que você está com medo, leva teu primo Arão para te ajudar. Amém? Sempre teremos uma base de apoio. O Senhor nos prepara. Amém? Nós aprendemos com Purá que ele é um sinal vivo de que Deus sempre vai usar pessoas para te ajudar. Amém? Amados, você já deve ter ouvido uma frase que tem umas pessoas que falam assim, né? Eu prefiro os cachorros do que gente. Eu prefiro animal do que gente. Aí eu penso assim, ainda bem que Deus não pensa da mesma forma. Amém? Nós temos que amar nossos animais, os cachorros, os animais, sem dúvida nenhuma. Mas, amados, Deus fez um ao outro, nos fez para uns ajudar ao outro. Nós que somos os semelhantes, que somos iguais, que temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer. Amém? Então, Deus nos levanta o homem para um ajudar ao outro. Amém? Muitas vezes, nós estamos esperando que Deus manda um anjo para falar com a gente. Muitas vezes a gente está em um lugar que nós estamos esperando que venha aquela pessoa sapateando, pulando, para trazer um recado de Deus. Estamos esperando o céu estourar e descer, e Deus falar. E Deus não vai agir assim. Deus, talvez, já usou várias vezes o irmão do teu lado para te falar algo, para te falar algo da parte dele, mas porque aquele irmão te falou de uma maneira simples, de uma maneira normal, você não deu valor. Você não ligou. Mas se aquela pessoa tivesse falado em língua, sapateado, falar, Deus falou comigo. Agora, só que não. Né? Quando Elias se escondeu naquela caverna, nós vemos lá na passagem que veio vento, que veio tempestade, que veio trovão, que veio tudo, e Deus não estava no meio daquilo. Mas quando veio a calmaria, com aquele vento calmo, Deus estava ali e falou com Elias. Então, amado, não fique esperando algo sobrenatural acontecer para Deus falar com você. De uma maneira simples que Deus está falando agora, Deus está falando com você. Deus está te instruindo. Deus está instruindo a igreja, está me instruindo. Amém? Glória a Deus. Deus vai falar de maneira simples, usando um amigo, e você não percebe. Aleluia.
Por A nos mostra que Deus aprova uma amizade verdadeira. Amém? Há momentos que não precisamos de oração e nem de profecia. Há momentos o que mais precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. Por A não fala uma palavra. Precisamos de alguém que só nos ouve. Você não vê na passagem, na palavra, por A, instruindo Gideão o que ele deve fazer. Falando para ele, vai para cá ou vai para lá. Mas você vê ele todo lado ao lado de Gideão falando, vai, faça. Porque Gideão só precisava do empurrão, porque toda a instrução ele já tinha. Amém? E muitas pessoas é assim. Hoje, muitas pessoas estão assim, precisando só de um ouvido, precisando só de uma pessoa que sente do lado para ouvir o que ela tem para falar, para desabafar. Amém? Não precisa de você, a pessoa falar, contar o que ela está passando e você falar, não, que você fez isso, fazer igual os amigos de Jó, jogar na cara todo o erro, os pecados que ela fez. Ela não precisa disso. Ela precisa que você dê o ouvido, você ouça e no final você só dê um abraço nela e o Espírito Santo de Deus conduz o resto. É isso. Esse é ser um purá, é aquele que está disposto a ser um ouvido para o irmão. Amém? Glória a Deus. Purá nos mostra a nossa utilidade. Amém? Como eu falei no início, nós não somos inúteis, nós somos úteis para o Senhor. Nós somos úteis para a igreja. Nós somos úteis para o irmão que está do lado. Amém? Aquilo, né, como eu tenho falado, não pense que você não tem nada para oferecer para alguém. Tem muito para oferecer. Amém? Aprendemos que ser amigo é ser cúmplice. Cúmplice, mas naquilo que é bom, naquilo que é do Senhor. Cúmplice, aquele que está para ajudar o outro a se levantar, a vencer as batalhas. Amém? Isso é ser um verdadeiro amigo. Amém? É ser aquele que está disposto a dar a vida pelo amigo, a ajudar o amigo a vencer as batalhas. Amém? Glória a Deus. E o interessante é que, para mim, essa palavra, na verdade, desde o princípio, falou comigo, porque de uns dias para cá, eu tinha passado assim algumas situações entre eu e Deus, vamos dizer assim, como os crentes falam, e que a gente fica meio... Eu estava me sentindo meio que assim, meio que inútil, vamos dizer assim, né? E tinha muito aquelas coisas que às vezes uma pessoa fala assim, não, porque o pastor Flávio, ele é assim, ele fala, ele faz a gente rir, fala aquelas coisas que são boas. E eu falava assim, não sou nada disso. Eu não sou isso. Eu não, e ficava, eu estava me jogando muito para baixo. Muito mesmo. E eu não estava, como eu vou dizer assim, encontrando forças para fazer nada. Né? Eu fico sempre com aquela cabeça, eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Eu leio uma coisa, igual eu leio aqui um versículo. Quando eu chego na porta, às vezes eu não me lembro do versículo. Eu leio uma coisa e eu não me lembro das coisas que eu li. E eu fico nessa batalha claramente com o Senhor. Eu falo, Deus, como que eu posso ser, como que eu posso pregar, como que eu posso falar da Tua palavra, se eu não guardo nada? Se eu leio e não consigo reter as coisas que eu leio, como é que eu posso fazer alguma coisa? Eu fico nessa batalha, falei, meu Deus, eu fiquei a semana toda matutando isso. Mas aí, o que eu acho maravilhoso de Deus é isso, que quando Deus fala assim, que você se põe na presença dEle, e você se põe com o intuito de aprender, com o intuito de mudar, com o intuito de viver algo a mais, Ele começa a cuidar de você de uma tal forma que você fala, aí você vai entendendo porque outras coisas começam a acontecer. Então, eu comecei a ouvir algumas palavras, comecei a ouvir algumas coisas, que eu comecei a falar, não, mas realmente, eu que estou errado. Não é, Deus nunca está errado. Nunca. É a gente que deixa, às vezes, as palavras, algumas coisas, nos matar.
Quando as pessoas falavam algumas coisas de mim, eu falava assim, eu não sou nada disso. Por quê? Porque eu tinha em mente assim, eu não quero ter aquela coisa de mente de ser, me vangloriar, vamos dizer assim. Mas só que Deus me mostrou, através de uma palavra, que não é assim, é eu que estava interpretando. Quando a pessoa fala algo de mim, ou seja, a gente fala algo para você, que você é uma bênção, é isso, você realmente é, você é isso. O que eu não posso ter é o seguinte, quando ouvir uma coisa, eu me achar o Todo-Poderoso. Achar que eu vou ser melhor do que alguém ou do que a Deus. Não. É aceitar aquilo que Deus colocou em você. Amém? Ou seja, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que ajuda o próximo, você é uma pessoa que luta pelo próximo, você é uma pessoa que não mede esforços para estar fazendo o melhor pelo seu irmão. E deixa Deus te usar assim. E aceita quando a pessoa fala, né? É como até mesmo, eu acho que foi o pastor que falou uma vez que ele contou que ele foi num lugar que ele pregou, a pessoa terminou, a pessoa deu um envelope com valor, ele não queria, e a pessoa falou, não deixe, é aquilo que Deus está te dando, mais ou menos assim, né? Você tem que receber, porque é de Deus. Mas só que eu aceitava de uma maneira que estava, em vez de me levantar, eu estava aceitando de uma maneira que estava me afundando, vamos dizer assim. Entendeu? E Deus falou, não. Deus falou para mim, falou, não, você é assim. Você tem que ser assim. Entendeu? Você tem que deixar eu te usar assim. Aí eu falei, amém. Aí, quanto à parte da leitura, eu continuo sem guardar. Mas eu sei que quando tem necessidade, Deus faz eu lembrar. Entendeu? É por isso que eu quero falar para vocês, amados, não importa se você não pode se achar o menor do menor. É o menor do menor que Deus usa. É aquele que você, quando você acha assim, Senhor, eu não sou nada, é você que eu quero usar. Amém? É por isso que ele chamou Gideão. Gideão falou, Senhor, eu sou o menor na minha casa. Então é você mesmo. Porque se eu chamar o grandão, ou aquele que já é o todo, ele vai se achar mais grandão, aí eu quero usar o menor. Porque é isso que Deus chama. Né? É isso que Deus fala, que ele chama os pequenos para deixar os grandes perdidos. Amém? É isso que Deus faz. Então, amados, por isso que eu quis falar sobre esse purá, esse amigo, essa pessoa que a gente tem que ter do lado para nos fortalecer, para nos animar, para falar para a gente, não pare, Deus é contigo, Deus continua te usando. Deus vai te usar. Amém? E a minha oração sempre é o qual? Senhor, me mantenha sempre uma pessoa humilde e simples. Jamais eu quero estar acima de qualquer pessoa. Eu quero estar sempre naquilo que o Senhor me colocou, para que eu possa ser útil para as pessoas, de qualquer forma que for possível. Amém? E é assim que Deus quer, que nós sejamos um purá. Amém, irmãos? Então, amados, retornando à pergunta, você precisa de um purá? Ore a Deus. E Deus vai enviar um homem, uma pessoa como purá. Uma pessoa sábia, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que anda na presença de Deus, uma pessoa que tem discernimento de Deus para te ajudar, para te fortalecer. Amém? Se você já tem, ore para Deus para que você seja purá na vida de alguém. Amém? Que você seja um exemplo, seja um purá, seja aquele que esteja fortalecendo alguém aqui na igreja, alguém na tua casa, alguém no teu trabalho, na faculdade, na escola. Amém? Entenda que aonde você estiver, você é um exemplo para as pessoas. Seja um exemplo como purá, um homem de Deus. Ou seja, seja um homem e uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? E se no teu interior, como tinha no meu, alguma palavra, algo que em vez de te levar para está te sufocando, falando que você não é capaz, em nome de Jesus, o Senhor diz para você, é capaz. O Senhor diz para você, eu te chamei, eu te remi, eu te chamei para fazer o sobrenatural nessa terra. Amém? E o Senhor, mais do que nunca, está precisando de nós nessa terra. Amém? O tempo está se fechando. Quem acompanhou um pouco das Olimpíadas aí, viu o início
O inimigo lá está, como a gente via antes, era escondido, hoje não, hoje está escancarado. O inimigo já está mostrando que ele também já está chegando o tempo dele dominar. Amém? Se vocês viram que eles pegaram aquele quadro que representa a Santa Ceia, e o que eles fizeram com aquele quadro? Amém? Quem viu sabe do que eu estou falando, quem não viu depois procura na internet, vocês vão ver. Amém? Porque até isso a gente não pode falar, né? Para não causar confusão. Mas procurem ver. Amém? Amém, igreja? Então, com os irmãos, fique firme no Senhor. Amém? Como eu falei, se não tem um amigo por lá, procure. Se você um dia teve um amigo e por alguma situação você brigou, se distanciou, procure esse amigo. Amigo, amados, é uma coisa muito importante na vida da gente. Esse amigo, como eu falei, pode ser um irmão na tua casa, pode ser seu pai e mãe, é mais amigo, é aquele que está do seu lado. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Nunca deixe, amados, ninguém falar que você é menos do que aquilo que Deus falou que você é. Amém? Nunca deixe, nunca aceite. Nunca aceite nada menos do que Deus falou que você é. Amém? A gente vê essa fraqueza de Gideão como nós temos essa fraqueza. Quantas vezes você já ouviu palavras de bênção de Deus, mas deu mais valor a palavras de maldição? Quantas vezes você já ouviu falar que Deus falou assim para você, eu vou te usar, mas você preferiu ouvir falar assim, eu não sei nada, eu não sei de nada. Eu não sei o que. A gente prefere ouvir, dar valor a pessoas que falam coisas que nos derrubam do que pessoas que falam coisas que te levantam. A gente prefere ouvir pessoas que falam assim, por exemplo, eu chego para você, nossa, você é bonito, você é uma pessoa forte. Aí chega do outro e fala assim, meu, como você é feia, como você é isso. Aí você dá valor para aquela pessoa que falou que você é feia. Mas daquele que falou que você é bonito, que você é uma pessoa forte, que você é uma pessoa de valor, a gente não dá valor, a gente fala, como é que pode? Ou seja, para aquilo que nos mata, a gente dá valor, mas para aquilo que nos dá vida, a gente não dá valor. Não é estranho? Então não é por isso que a gente não entende porque Gideão precisou de um purá? Porque Gideão estava com Deus, mas ele tinha medo, então falou, meu, Deus é contigo. É a mesma coisa hoje com nós, amados. Deus é contigo. Amém? Alguém não está ouvindo o seu trabalho e falou, você não tem capacidade. Deus fala para você, você tem capacidade. O Espírito Santo te dá capacidade. Amém? Eu tenho passado umas situações assim que eu falo, poxa Deus, se não for o Senhor, eu estou fazendo o trabalho assim, e eu falo, simplesmente no andar, eu falo assim, Senhor, eu preciso de uma sabedoria para desenvolver isso. E do nada, e assim, a gente fala do nada, né? A gente tem que falar do nada, não é do nada. De Deus, o Espírito Santo de Deus vem e fala para você, faz assim, você faz o trabalho, desenvolve, eu falo, graças, louvado seja Deus. Então Deus, amado, Ele é lindo, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ore ao Senhor. Peça para o Senhor que um purá na sua vida. Peça para você ser, em nome de Jesus. Lembre daquele amigo que sempre te ajudou, sempre esteve do teu lado, e te ajudando. Aleluia. Lembre daquele amigo que te trouxe à presença do Senhor. Amigo é esse, é aquele que te traz a presença de Deus. Não é aquele que te leva para o mundo. Não é aquele que fala assim, olha, vamos ali naquela adega, né, que hoje é o que mais tem pelas esquinas. Vamos ali fumar o narguilé. Isso aí não é amigo. Vamos ali fazendo, isso não é amigo. Amigo é aquele que te tira das enrascadas. É aquele que fala assim, ó, vamos buscar a Deus. O tempo está se fechando. Vamos buscar o Senhor. Amém? Aleluia. Senhor Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, Jesus. É engrandecido e bendito é o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, Tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Aleluia. E eu sei, Pai, por Senhor ser o nosso melhor amigo, o Senhor, Pai amado, nos traz, Senhor, um amigo, Senhor, Pai amado, para andar do nosso lado. Um amigo, Senhor, Pai amado, segundo, Senhor, a Tua vontade. Um amigo, Pai, segundo, ó Pai, a direção do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, que eu quero ser, Pai, esse amigo, Senhor, na vida, Senhor, do meu irmão. Eu quero ser, Pai amado, esse amigo, Pai, na igreja, na Tua casa. Eu quero ser, Senhor, esse amigo, Pai, usado, Senhor, para levar vida, Senhor, ao necessitado, em nome de Jesus. Pai, que a esposa, Senhor, seja amigo do marido, que o marido, Pai amado, seja amigo, Senhor, da esposa, em nome de Jesus, Pai. Que os pais, Senhor, sejam amigos dos filhos, que os filhos, Pai amado, sejam amigos dos pais, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que a família, Senhor, seja unida, Senhor, nesse laço, Senhor, de amizade, nesse laço, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, onde traz, Senhor, a vitória, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o cordão, Senhor, de 3 dobras não se quebra tão fácil. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que esse cordão, Senhor, seja feito nesse ministério, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Espírito